do primeiro ao quinto dia da semana. No segundo e no terceiro ano de Henrique III, muitos outros mercados foram removidos do primeiro para outros dias da semana, o que o rei João não permitiu que fosse feito. Ele também emitiu um mandado que permitia a remoção de mercados do primeiro dia para outros dias, sem licença especial. O parlamento da Inglaterra se reunia aos domingos até o tempo de Ricardo II, que o adiou desse dia para o dia seguinte. No ano de 1203 d.C., foi realizado um concílio na Escócia para inaugurar o rei, e sobre a festa do sábado, e veio também um legado do Papa, com uma espada e chapéu púrpura, indulgências e privilégios para o jovem rei. Também foi então decretado que o sábado, a partir da 12ª hora, ao meio-dia, deveria ser santo. Os magisburgenses, magdeburguenses, é a forma em latim para designar os habitantes de Magdeburgo, cidade da Alemanha. Dizem que este concílio tratou sobre a observância do dia dominical recentemente introduzido, e que ordenaram que ele fosse santo desde a 12ª hora do sábado, até mesmo a segunda-feira. B-News diz: um sínodo foi realizado em Oxford, 1223 d.C., por Stephen, arcebispo de Canterbury, onde eles determinaram que o dia dominical fosse guardado com toda a veneração, e um jejum no sábado. A primeira lei da Inglaterra feita para dar a guarda do domingo foi no tempo de Eduardo VI, por volta de 1470. O parlamento então aprovou um ato pelo qual o domingo e muitos dias santos, as festas de todos os santos e dos santos inocentes, foram estabelecidos como festivais por lei. Isto também previa que fosse lícito para lavradores, trabalhadores, pescadores e todos os outros, na colheita ou em qualquer outra época do ano, quando a necessidade o exigisse, trabalhar, cavalgar, pescar ou fazer qualquer outro tipo de trabalho, à sua própria livre vontade e prazer, em qualquer um dos referidos dias. Por meios como estes, a observância do primeiro dia foi gradualmente, mas de forma forçada, imposta ao povo, onde quer que devessem obediência ao Papa como cabeça da Igreja, e, na Inglaterra e na Escócia, até o século XIII. E o sábado foi, de forma gradual, levado ao desprezo e ao desuso. O processo pelo qual a mudança foi efetuada parece ser este: primeiro obtendo uma celebração anual do primeiro dia, ao final da Páscoa, em honra à ressurreição. Depois uma observância parcial do dia semanalmente, sendo então geralmente assim observado entre os pagãos. Depois obtendo para ele o apoio de leis civis, cânones eclesiásticos e penalidades, e dando-lhe-se o título de Dia do Senhor, depois exigindo a consagração de todo o dia, para diminuir e, finalmente, erradicar todo o respeito pelo sábado. Ele foi primeiro transformado em um jejum, depois foi dedicado à Virgem Maria. Descansar nele foi estigmatizado como judaísmo e heresia, e a pregação dele chamada de Anticristo, e finalmente tornando o quarto mandamento cerimonial e retirando-o do Decálogo. E assim, no que diz respeito à Igreja Romana, o ponto foi alcançado, e assim, provavelmente, ela cumpriu a sua parte no cumprimento da profecia de Daniel capítulo 7, verso 25. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. A causa do sábado também deve ter sido seriamente afetada pela ascensão do Império Otomano no século VII, e pelo sucesso dos maometanos em conquistar a divisão oriental da Igreja. Maomé, como professou, formou o plano de estabelecer uma nova religião, ou, como ele expressou, de replantar a única verdadeira e antiga, professada por Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e os profetas, destruindo a idolatria e arrancando as corrupções que os judeus e cristãos posteriores, segundo ele supunha, haviam introduzido. Ele era igualmente contrário tanto aos judeus como aos cristãos. Para distinguir mais plenamente os seus discípulos de ambos, ele selecionou como seu dia de celebração semanal
o sexto dia, ou sexta-feira. E assim, como observou um escritor do século XVII, eles e os romanistas crucificaram o sábado, e os judeus e romanos fizeram o mesmo com o Senhor do sábado, entre dois ladrões, o sexto e o primeiro dia da semana. Assim, traçamos a história do sábado na Igreja Romana até o século XIII, e vemos que, em todo esse período, o sétimo dia, em toda parte, manteve pelo menos a honra nominal de ser chamado de sábado, e que nenhum outro dia jamais havia carregado esse título, e que não foi até a carta notável encontrada na tumba de São Simão. As informações apresentadas foram extraídas das seguintes fontes: Bampfield, England, página 116. Butus, História da Escócia, livro 13, página 788. Bampfield, Inquiry, página 114. Binius, página 385. E Bampfield, página 118. Tivesse sido afirmado por alguém que a observância do primeiro dia, dia do Senhor ou domingo, foi ordenada pela autoridade de Jesus ou de seus apóstolos, nem qualquer exemplo deles foi invocado em seu favor. Mesmo então, não se pretendia que as Escrituras sugerissem sua observância. Há alguns vestígios do sábado, encontrados entre aqueles cristãos que se separaram da comunhão católica ou que nunca foram nela incluídos. Entre estes está a Igreja grega, que se separou deles por volta do meio do século XI e tinha uma extensão de império maior do que a que os papistas têm agora. Segundo Enquiries de Brerewood, página 128, esta igreja soleniza festivais aos sábados e proíbe, como ilícito, jejuar em qualquer sábado, exceto na quaresma, retendo o costume seguido antes de sua separação. O mesmo autor declara que os cristãos sírios, que compõem um corpo numeroso no Oriente, celebram o culto divino solenemente tanto no sábado como no primeiro dia, continuando o costume da Igreja Romana na época em que se separaram dessa comunhão. Sandys Trarels, página 173, fala de um império cristão na Etiópia que celebra tanto o sábado como o domingo, mas que tem diversos erros e muitas verdades antigas. Os cristãos abissínios são outro corpo numeroso, cuja principal residência é no Império da Abissínia, na Etiópia Central. Eles são representados como sendo semelhantes, em alguns aspectos, aos papistas. Purchase fala deles como sujeitos a Pedro e Paulo, e especialmente a Cristo, observando o sábado do sétimo dia. Eles também são mencionados por Brerewood. Mosheim menciona uma seita de cristãos no século XII, na Lombardia, chamada Passaginians, acusada de circuncidar seus seguidores e guardar o sábado judaico. O Sr. Benedict considera o relato de que praticavam o rito sangrento uma calúnia lançada contra eles por causa de sua observância do sábado judaico. Binius diz que, em 1555, havia cristãos em Roma que guardavam o sábado e, por isso, eram chamados sabatarii. Esse nome era usado de forma crítica ou pejorativa por escritores católicos da época para se dirigir aos cristãos que guardavam o sábado, e são representados como diferindo, em outros aspectos, dos romanistas. Muito dos cristãos armênios acredita-se que observam o antigo sábado. A linguagem do Dr. Buchanan, ao falar daqueles que estão estabelecidos nas Índias Orientais, indica isso. Ele diz: suas doutrinas são, tanto quanto o autor sabe, as doutrinas da Bíblia. Além disso, eles mantêm a solene observância do culto cristão em todo o nosso império, no sétimo dia. Se o autor usou a frase em seu sentido usual e bíblico, ele acrescentou um corpo numeroso de cristãos, aqueles que têm retido o antigo sábado. Provavelmente não existiu uma classe de cristãos, desde o tempo dos apóstolos, que pudesse com mais justiça reivindicar ser apostólica do que os valdenses, que foram antigamente um povo numeroso vivendo nos vales do Piemonte, para onde se retiraram, diz o Sr. Burnside, quando da promulgação das leis de Constantino para a observância do primeiro dia, no quarto século, onde permaneceram, segundo Scaliger,
e Edward Brerewood, no tempo de Isabel da Inglaterra, isto é, na última parte do século XVI, eles aderiram firmemente à fé apostólica e sofreram severas perseguições por parte dos católicos, que eram seus mais amargos inimigos. O Sr. Robinson, em sua História do Batismo, diz: eles eram chamados Sabati, povo do sábado, e Sabatati, sabateiros ou observadores do sábado, assim nomeados a partir da palavra hebraica Sabbat, porque guardavam o sábado como o dia do Senhor. Eles também eram chamados Insabatati, porque rejeitavam todas as festas, ou sábados, no sentido baixo latino da palavra. O relato que os papistas deram de suas doutrinas, em 1250, é brevemente este, que declaravam ser os sucessores apostólicos e ter autoridade apostólica, que consideravam a Igreja de Roma como a meretriz da Babilônia, que nenhuma das ordenanças da Igreja que tenha sido introduzida desde a ascensão de Cristo deveria ser observada, que o batismo não é de proveito para crianças, porque elas não podem realmente crer. Eles rejeitam o sacramento da confirmação, mas em vez disso, seus mestres impõem as mãos sobre seus discípulos. O Sr. Jones diz que porque não queriam observar dias de santos, foram falsamente supostos, como negligenciando também o sábado. Outro de seus inimigos, um inquisidor de Roma, acusou-os de desprezar todas as festas de Cristo e de seus santos. Outro, um comissário de Carlos XII da França, relatou-lhe que não encontrou entre eles nenhum dos cerimoniais, imagens nem sinais da Igreja Romana, muito menos o crime com o qual foram acusados. Pelo contrário, guardavam o dia de sábado, observavam a ordenança do batismo segundo a Igreja primitiva, e instruíam seus filhos nos artigos da fé cristã e nos mandamentos de Deus. Sr. Jones cita Perrin, que cita Chassaignon, que escreveu sua história assim: está registrado acerca dos valdenses, que eles rejeitavam todas as tradições e ordenanças da Igreja de Roma, por serem supersticiosas e inúteis, e que faziam pouco caso de todo o corpo de clérigos e prelados, pelo que, tendo sido expulsos de sua pátria, dispersaram-se em diferentes lugares, a saber, Piemonte, Calábria, Damphiny, Provence, Languedoc, Boêmia, Inglaterra e outros lugares. As informações apresentadas foram extraídas das seguintes fontes: História da Igreja, Jones, página 986. Idem, página 344. Purchase Pilgrim, parte 2, página 1176. Idem, livro 2, capítulo 44, página 877. Baker's Encyclopedia, página 117. Researches, página 110. Burnside, sobre o sábado, página 198. A revista e o arauto, santifica-os por meio da tua verdade, a tua palavra é a verdade. Paris, dezembro de 1850. Nossas observações sobre nossa posição atual são necessariamente adiadas até o próximo número. O longo artigo neste número do irmão Bates será lido com interesse e proveito. O seguinte, da carta do irmão Butler, é direto ao ponto. É animador ouvir de nossos queridos irmãos que recentemente abraçaram a verdade presente. O irmão Chamberlain enviou a carta para nós, para que pudéssemos publicar uma parte dela, o que fazemos com prazer. Tiago White. Caro irmão Chamberlain, quando penso nas muitas objeções escriturísticas que eu anteriormente tinha à minha posição atual, digo escriturísticas, pois nunca tentei estabelecer um sábado ou um não sábado de qualquer outra maneira que não fosse pela Escritura, interpretando muitas passagens como eu interpretava, a falta de qualquer distinção direta ou positiva feita entre a lei e a aliança escrita em tábuas de pedra, e as leis e estatutos dados a Moisés, a crença de longa data de que a lei e a antiga aliança foram abolidas em Cristo, fico quase surpreso com minha posição atual. Se não fosse pelos tipos, juntamente com alguma convicção de que o Senhor estava ao lado daqueles que guardavam o sábado, é duvidoso que eu tivesse deixado minha antiga posição.
Mas quando vi, pela palavra, com que cuidado peculiar Deus preservara a arca, contendo as tábuas de pedra nas quais estava escrita a lei, ou aliança por seu próprio dedo, e que isto era uma imitação exata da arca de seu testamento, que Moisés viu no Monte Sinai, e João, o revelador, viu no céu. Apocalipse capítulo 11, verso 19, e capítulo 15, verso 5. Fui levado a ver, pelo tipo, que ele havia feito uma distinção muito clara entre esta lei e aquela lei de ordenanças que foi abolida em Cristo. Pode parecer singular àqueles que por toda a sua instrução religiosa sempre fizeram distinção entre as duas leis, que alguém pudesse supor que tinha a palavra de Deus para sustentar um sistema de não sábado a partir do Novo Testamento. Mas eu lhes asseguro que este é um dos baluartes de Satanás. E eu preferiria tentar demolir os argumentos escriturísticos de 40 que acreditam no primeiro dia como tempo sagrado, do que silenciar um na posição anterior. Precisamos ter paciência com esta classe. Eu sei como simpatizar com eles. Confio que há muitas almas honestas que leram bastante suas Bíblias, com desejo de conhecer a verdade, que ainda se opõem ao sábado, especialmente como selo. Com tais indivíduos, a declaração que nossos irmãos às vezes fazem, em sua confiança na verdade, que defendem de que eles não têm uma passagem da Escritura na Bíblia que os sustente, não terá outro efeito senão o de lhes causar preconceito. Um argumento escriturístico sólido, com disposição de conceder aos nossos opositores todo o peso de seus argumentos, é a maneira mais eficaz de ganhar alguns. O que ganha almas é sábio. Você vê que estou introduzindo minhas advertências, que seriam totalmente inúteis se estivéssemos em todos os momentos cheios do espírito de sabedoria. Não lhes dê mais peso do que merecem, mas a esta altura você dirá: como você está se saindo na guarda do sábado? Eu comecei colocando um pequeno aviso em cada uma de minhas fábricas de amido, dizendo que eu não receberia batatas no 7º dia da semana, pois era o sábado do Senhor teu Deus. Concordei em pagar a meus homens o mesmo por trabalhar 5 dias, do que antes, por trabalhar 6 dias na semana. Eu não sabia se isso poderia me acarretar uma perda de 50 a 100 dólares, por encerrar meu trabalho 2 dias consecutivos. Mas, quando o dever é decidido, sempre achei seguro confiar em Deus. Isso causou bastante agitação, e confio que tenha pregado para alguns naquele lugar. Tenho recebido um labor e uma força que não sentia há anos. A luz brilhou sobre o livro de Apocalipse e os tipos, de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Minha mente foi chamada para as joias, que há muito estavam cobertas pela tralha. Waterbury, Vermont, 21 de novembro de 1850. Edward Payson Butler. Continua Revista do Segundo Advento e o Arauto do Sábado, série audiobook no YouTube. Se este conteúdo foi uma bênção para você, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos e audiobooks dos pioneiros. O PDF deste estudo está disponível em nosso grupo do WhatsApp. O link de acesso ao grupo encontra-se na página inicial do canal. Faça parte conosco da preservação das verdades eternas do Adventismo histórico.